Olá, amigos, estamos de volta para mais um programa Despertar, produzido aqui pelo Centro Espírita Amor e Caridade de Bauru. Ela é psicóloga, consultora, mentora. Estamos falando de Claudiane Reis. Seja bem-vindo ao nosso programa. Muito obrigada, Sidney. Muito obrigada pela oportunidade. O seu currículo aqui é enorme, Claudiane. Eu vou tentar dar uma resumida, que o nosso programa é muito rápido. Mas você atua há mais de 35 anos como psicóloga clínica e organizacional, consultora em gestão estratégica de pessoas. E você tem aqui doutorados, mestrados, pós-graduações, MBA, enfim, um currículo vasto. Eu vou começar perguntando, Claudiane, o que é ser mentora? Obrigada. A mentoria é um processo de auxílio, de suporte, de apoio nas diversas áreas. No meu caso, em carreira profissional. Mediado também por um método que implica em entender, conhecer, promover processos de autoconhecimento para que aquela pessoa possa revisitar a sua história de vida, identificar-se, conhecer-se em suas características, em seus talentos, em suas potencialidades e com base nesse agregado da história de vida, dos seus processos de autoconhecimento, definir ou redefinir os seus objetivos de carreira. A partir daí, vamos juntos, em conjunto, identificar lugares, atividades, os melhores processos para que ela possa atuar e fazer um plano de ação, porque sem o plano de ação você não consegue fazer essa mudança. Desculpe a ignorância sobre o assunto, mas você trabalha com as pessoas particularmente na sua psicologia clínica, no seu consultório, ou normalmente através de grupos, empresas? Nas duas situações. Quando eu sou chamada a fazer os processos de consultoria dentro das organizações, em geral é para fazer como você anunciou, a gestão estratégica de pessoas. Então, nesse momento, as empresas me convidam ou para trabalhar a questão da cultura organizacional, né? Ou para trabalhar a questão do desenvolvimento das lideranças, ou o próprio processo de gestão da carreira, né? E também agora, atualmente, mais fortemente, as questões ligadas à saúde mental, a NR1, que chegou para modificar todo esse conceito. Traduza para mim o que é esse número que você falou aí. NR1? Isso. São as normas regulamentadoras, que agora elas passam a constituir uma alerta, um pedido de olhar para a análise dos fatores psicossociais. Em resumo, o empregador detecta algum problema, alguma dificuldade de diálogo ou algum empecilho, algum obstáculo para que os seus subordinados se entendam melhor e subam na carreira. É mais ou menos isso? Então, também. As normas regulamentadoras, que até então olhavam para os riscos físicos, químicos e biológicos, agora vem dar um destaque para os riscos psicossociais, ligados às questões da saúde mental, que se não observados, carga horária, as relações, as questões do assédio moral e sexual que podem acontecer, né? E uma série de outros fatores que, se não observados, vão desencadear problemas de ordem ligadas à saúde mental. De 2023 para 2024, nós tivemos um aumento muito elevado, nós tivemos um aumento grande nos casos de saúde mental, pessoas afastadas. Então, tudo isso e mais outros quesitos levaram para a necessidade de se observar como que o ambiente daquela organização se portava. Mas nós tivemos isso a vida inteira. Sim. Eu acompanho empresas aí. Sim. E mesmo em meados do século XX, isso existia muito. Sim. Mas por que a partir de agora está havendo uma atenção maior em relação a esse assunto?
justamente pelo número elevado de casos de pessoas afastadas das suas atividades profissionais em detrimento de depressão, síndrome de pânico, burnout. Aliás, o burnout, depois de 2022 para cá, ele passa a ser considerado uma doença ligada ao trabalho. O que é burnout? Burnout é uma exaustão. Burn, pegar fogo. Out é quando o fogo já saiu, já não se toma mais conta disso. É um desgaste, é um enfraquecimento do próprio processo de autoestima daquela pessoa, que ela entra em estado de exaustão, né? E essa exaustão, caracterizada pela despersonalização, caracterizada pela autoestima rebaixada e que vem, inclusive, de situações nos ambientes de trabalho, principalmente nas relações entre líderes e liderados. Eu lembro que no passado, nos Estados Unidos, havia muita preocupação das empresas até com a vida particular do funcionário, se ele tinha algum problema pessoal com a esposa. Sim. Isso faz parte do seu trabalho? Claro, porque o indivíduo, como a própria palavra diz, indivíduo, o que não pode ser dividido. O indivíduo é único. A vida pessoal e profissional, elas se somam. E principalmente, né, Sidney, com o que nós vivemos a partir de março de 2020, que foi a pandemia. E olha que interessante, antigamente aqui no Brasil era aquela, em geral, né? Em geral, não em todas as empresas. Seus problemas ficam em casa. Aqui você vem para trabalhar. Só que, por ironia do destino, a partir de 2020, voltam as pessoas para dentro de casa, voltam as pessoas para suas casas, inclusive para trabalhar. E aí tiveram pessoas que se adaptaram, tem outras que não, e tudo isso é como eu costumo dizer. A pandemia foi uma oportunidade de se revelar pessoas, situações que estavam até então não claras. Então é por isso que tudo gerou esse movimento que nós estamos vivendo. Nós estamos conversando com Claudiane Reis e esse início de conversa já nos ensejou muitas curiosidades, muitas dúvidas. Nós vamos fazer um pequeno intervalo e no instantinho estaremos de volta. Não saia daí. Estamos de volta para o segundo bloco do programa Despertar de hoje, contando com a presença maravilhosa de Claudiane Reis. Ela é psicóloga clínica organizacional, consultora, mentora. E estamos aqui explorando a psicóloga clínica e também empresarial. E a minha pergunta agora é a seguinte: a pandemia teve muita influência, ela melhorou ou agravou as relações entre empresários e colaboradores? Uau, perfeito, depende, né? Eu costumo dizer que todos nós somos regidos por uma frase que muito faz sentido nos meus trabalhos, Sidney, que é assim: crenças e valores determinam comportamentos e atitudes. Então, se esta empresa, este ambiente ou estas pessoas que dirigem estes ambientes possuem crenças e valores voltados à valorização do ser humano, voltados à valorização das relações saudáveis e humanizadas, isso continuou, né? Isso permaneceu. É muito comum você encontrar isso em empresas
que são certificadas pelo Great Place to Work, o GPTW, que é uma certificação que olha para essas organizações. E não por acaso, agora, a partir de 2024, nós temos também uma lei que observa e passa a identificar as organizações saudáveis mentalmente. Isso vai muito ao encontro dos conceitos da psicologia positiva. E a psicologia positiva, com base nas premissas da Organização Mundial da Saúde, prega a importância das organizações saudáveis. Na verdade, os consumidores, de uns tempos para cá, eles dão preferência para produtos de empresas que têm uma participação social, que têm algum envolvimento com a caridade, com pessoas em situação de vulnerabilidade. Mas eu imagino também que a saúde mental dos funcionários começa, assim, vamos dizer, ser um fator positivo para que a empresa viabilize melhor seus negócios. Estou enganado? Não. Você está certíssimo, porque uma organização, ela não é composta só dos recursos financeiros, materiais, tecnológicos, mas principalmente dos recursos humanos, que hoje, aliás, não são entendidos como recursos humanos, no sentido de um recurso, mas mais do que isso, o capital humano, o capital psicológico. Nós temos um país, inclusive, nós fizemos uma entrevista aqui com uma pessoa que entende muito do assunto, em que o lucro passa a ser, vamos dizer assim, um objetivo quase que secundário. A importância é o consumidor e o colaborador. Faz todo sentido. É a concepção da sustentabilidade. Por isso que um dos meus dos 4 cursos que eu tenho e que foram formatados em torno das lideranças, um deles é o líder positivo e sustentável. Positivo porque se remete à psicologia positiva. Sustentável porque tem esta concepção de se pensar de uma forma mais ampla em todo o processo, em toda a cadeia, em todos os stakeholders. E essa psicologia positiva, ela embasa, dentre tantos fatores, a liderança positiva. E essa sim é responsável, junto com a cultura organizacional, por promover este ambiente e, com certeza, essas concepções.